Paz de Jesus para você e para toda a sua família, tudo bem? Meu nome é Giovanni Escobar, esse é o seu canal Boas Novas, um canal que é dedicado a compartilhar conteúdo cristão, a falar do amor de Jesus por cada um de nós. Nessa quarta-feira e pelas próximas 6 quartas-feiras, vamos falar sobre os 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Sem mais delongas, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que Jesus Cristo possa falar ao seu coração, assim como ele falou ao meu. Sem mais delongas, roda a vinheta. Que prazer ter você novamente aqui, meu amado. Que prazer que você assistiu a introdução, viu a vinheta e está agora assistindo esse vídeo. Eu te convido para que você continue assistindo ele pelos próximos minutos que se decorrerão, que você se assente num lugar confortável, na sua cama, no seu sofá, que você coloque o fone de ouvido, se você puder, para que Deus venha falar intimamente com você, assim como Ele falou ao meu coração. Eu tenho absoluta certeza que Ele vai falar ao seu. No nome de Jesus, o Espírito Santo que falou ao meu coração também falará ao seu, mediante essa palavra que nós vamos estudar, que nós vamos meditar nela. Como eu disse na introdução do vídeo, nessa quarta-feira e pelas próximas 6 quartas-feiras, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, propriamente dito nas 7 vezes em que Jesus Cristo usa o termo Eu Sou com uma conotação sobre ele, sobre a pessoa dele. Esse primeiro, nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 6, no versículo 35. Nós já vamos ler esse versículo e meditar sobre ele. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você meditasse nisso, que você colocasse nos comentários desse vídeo, nos comentários do Facebook, nos comentários do Instagram, aquilo que Deus falou com você mediante essa palavra. Porque Ele falou muito ao meu coração e trouxe uma tranquilidade, uma saciedade imensa à minha alma, ao meu espírito, ao meu coração. E eu tenho a plena certeza que vai trazer também para você, no nome de Jesus. Então, o primeiro Eu Sou que nós vamos meditar que está no capítulo 6 de João, no versículo 35. Eu vou ler ele aqui, essa é a minha versão Almeida, você pode ler aí na sua casa em outra versão, mas Jesus Cristo diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que tremendo isso! Olhando esse texto e meditando sobre ele, na realidade o capítulo 6 inteiro, do versículo 1 até o versículo 71, conta uma história muito linda da passagem de Jesus, da multiplicação dos pães, dele atravessando o mar de Tiberíades, indo a Cafarnaum. Mas o que eu quero me ater aqui com vocês são 3 pontos muito claros, muito concisos, que o Espírito falou ao meu coração. A primeira coisa, eu aprendi quando eu estudei teologia, algumas matérias, que todo texto você tem que estudar ele, meditar nele dentro do seu contexto. E eu busquei entender o que significava Jesus Cristo falar Eu sou para um judeu. Lembra-se que para os judeus, para muitos judeus, Jesus era um profeta, não era o Filho de Deus, não era o enviado de Deus à terra para salvar a humanidade. Era um profeta, um homem que realizava milagres, que realizava curas, que livrava pessoas de demônios, que realizava multiplicação de pães e peixes.
era um profeta, era um mestre, mas não o Filho de Deus. Lembre-se disso. Quando Jesus Cristo, nessa situação que eu vou narrar para você, aconteceu o seguinte: Jesus Cristo estava na beira do mar de Tiberíades e uma grande multidão estava seguindo ele, porque ele curava as pessoas, expulsava demônios, livrava as pessoas das moléstias e das doenças, das coisas que elas sofriam aqui. E por isso muitas pessoas o seguiam para ouvir, mas principalmente para ser curado daquilo que ela sofria. E Jesus Cristo não negava isso a ninguém, a todos ele curava, a todos ele libertava. Quando Jesus Cristo viu aquela multidão se aproximando-se, ele virou para Filipe e disse assim: Filipe, vamos comprar pão para alimentar essas pessoas. E Filipe diz assim: Senhor, acho que nem 200 denários dariam para a gente comprar pão suficiente. Mas tem aqui um rapazinho que tem 3 pães e 5 peixes. Jesus Cristo pediu para que ele trouxesse esses 3 pães e esses 5 peixes. E ali Jesus Cristo deu graças e multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus Cristo, tendo feito isso e sabendo que por conta disso, dos milagres que ele realizava, os judeus ali queriam proclamar o rei, a força, Jesus Cristo atravessa para o outro lado do mar. Ele vai para Cafarnaum. No meio disso, acontece Jesus Cristo andando sobre o mar, e você já conhece a história. Os discípulos se assustam, mas Jesus Cristo entra no barco com eles e diz: eu sou eu, fiquem tranquilos. Outros evangelhos vão contar que Pedro, nesse mesmo instante, caminha sobre as águas, mas quando desvia os olhos de Jesus, acaba caindo. Mas o mais importante aqui, nesse texto, é que quando a multidão viu que Jesus Cristo não estava mais à beira do mar de Tiberíades e que tinha sim atravessado para o outro lado, ido para Cafarnaum, essa multidão começou a seguir Jesus. Mas não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus podia dar. Eles estavam com fome, eles queriam comer mais. Ora bolas, tem um ditado que diz que de graça até injeção na testa, né? Então, eles foram atrás de Jesus Cristo. Quando eles chegaram atrás de Jesus, lá em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus Cristo identificou isso no coração e no espírito deles. E disse assim: vocês estão procurando um pão que é perecível. Aí ele diz no versículo 35: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora, veja bem, quando Jesus Cristo fala eu sou, você pode ver na sua Bíblia que o eu está maiúsculo. Isso denota uma pessoa, é uma identidade. Eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés, na sarça ardente, recebe o ministério para livrar o povo judeu que estava cativo no Egito há 400 anos, Moisés pergunta para aquele que fala na sarça com ele, dizendo assim: Senhor, quando me perguntarem quem és tu, o que eu vou dizer? Deus responde: simplesmente diga, eu sou o que sou. Eu sou é simplesmente dizer, eu sou Deus. E esse termo, eu sou, foi tão amplamente santificado pelos judeus, por conta dessa situação, por conta do momento em que Deus se revela ao seu povo no Egito e liberta o seu povo do Egito, que em todos os escritos, quando existia esse termo, eu sou, era substituído por outro nome de Deus, Elohim, Yahvé, mas nunca eu sou. Quando Jesus Cristo diz eu sou, ele estava dizendo diretamente para os judeus, eu sou Deus. É a primeira coisa que eu vejo aqui que me deixa muito
impressionado. Jesus Cristo não tem meias palavras, meu amado. Jesus Cristo, ele revela aquilo que ele é. Olha, o primeiro ensinamento para mim, quando Jesus Cristo diz eu sou, você revela aquilo que você é para as pessoas? Ou você se esconde atrás de uma máscara? De uma máscara. Ou seja, na igreja você é de uma maneira, em casa você é de outra, no trabalho você é de outra. Ninguém sabe como você é, ninguém sabe a maneira que você é. Com Jesus Cristo não tem isso. Jesus Cristo não teme isso. Jesus Cristo me ensina dizendo assim, seja como eu não tenho meio termo. Esse é um ensinamento muito forte que Jesus Cristo trouxe ao meu coração, para que eu pudesse realmente pensar como eu estou sendo na faculdade, como eu estou sendo no meu trabalho, como eu me apresento na igreja e como eu me apresento dentro de casa. Não podem ser 4 Giovannis diferentes, tem que ser o mesmo Giovanni. O mesmo Giovanni que dá glória a Deus e louva ao Senhor na igreja, tem que ser o mesmo Giovanni que dá glória a Deus e louva a Deus no trabalho, tem que ser o mesmo Giovanni que dá glória a Deus e louva a Deus na sua casa, e tem que ser o mesmo Giovanni que dá glória a Deus e louva a Deus na sua casa ou na faculdade. Primeira coisa que esse texto me ensina, seja aquilo que Deus chamou para você ser. Não tenha meio termo, não use máscaras, se apresente conforme Jesus Cristo tem se apresentado aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto me ensina, quando Jesus Cristo fala que ele é o pão da vida. Quando fala pão, isso traz para mim a ideia de sustento, de mantimento, de vida, de comida. Não é o que nós fazemos todos os dias? Nós trabalhamos e corremos atrás do sustento para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares. Mas quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele remete ao que ele fala também em Mateus, quando ele ensina no Monte das Bem-aventuranças, dizendo assim, vejam os pássaros dos céus, eles não semeiam e nem colhem, contudo Deus os sustenta. Vejam os lírios do campo, que desabrocham pela manhã, e ao meio-dia são lançados ao fogo. Eu digo-vos, em verdade vos digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o nosso sustento. Nós podemos dizer que tudo que fazemos é por nosso próprio braço, pela nossa própria força. É uma mentira, é uma inverdade. Nós só alcançamos os nossos objetivos, nós só trazemos o arroz com feijão para casa, porque Ele nos dá saúde. Jesus tem que ser o centro do nosso dia a dia. Ele tem que ser buscado como nós buscamos o nosso sustento, como nós buscamos o nosso pão, como nós levantamos de manhã, tomamos um banho, lavamos o rosto e vamos à luta, à batalha para trazer o sustento para dentro de casa. Da mesma maneira, Jesus nos ensina que Ele tem que ser buscado como esse pão, como o sustento. O restante, o pão físico, é resultado daquilo que Ele já te deu, da saúde, da saúde, da sua desenvoltura, dos dons que você tem. É tudo resultado daquilo que Ele já te ofereceu. Jesus é o nosso pão. Quando Jesus Cristo fala que Ele é o pão da vida, quem dele comer nunca mais terá fome, e quem dele beber nunca mais terá sede, Ele está falando de algo completo. Quando Jesus Cristo estava ensinando aos judeus, Ele parafraseou essa frase dizendo,
Os seus antepassados no deserto pediram pão. Deus enviou o maná. Contudo, eles comiam o maná dia após dia. E eles não eram satisfeitos, porque eles tinham que comer novamente no outro dia. Mas aquele que come de mim, que faz parte de mim, que toma parte do meu corpo, que me considera como um pão, que toma parte de mim, este nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. É um sustento completo. É algo inimaginável. Não estou dizendo para você, meu amado, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos buscar, que nós devemos esperar realmente o maná cair do céu, assim como os israelitas aconteceu no deserto. Não é isso que eu estou te falando. Não é isso que Cristo quer nos ensinar. Mas, ao invés disso, todas as manhãs, antes de você sair para trabalhar, antes de você ir para a sua escola, antes de você ir para a tua faculdade, dobre seus joelhos ao lado da tua cama e agradeça a Deus, agradeça a Jesus pelo dom da vida. Agradeça a Jesus por esse dia e dedique a Ele. E tudo que você planejou em seu coração, sendo da vontade dEle, será realizado. Jesus Cristo é o nosso sustento completo. É Ele quem nos traz o sustento. E o sustento para a nossa casa, o sustento para a nossa vida, o sustento físico e o sustento espiritual. A terceira e última coisa para encerrar a reflexão sobre esse texto, que Jesus Cristo se auto-intitula como o pão da vida, é relacionado com a figura dos judeus nessa história, dessa multidão que seguiu Jesus da beira do mar de Tiberíades, atravessou o mar, atravessou o lago de Tiberíades, né, porque é um lago, né, que é de grande extensão, que é chamado de mar nos evangelhos. Chegando ao outro lado, em Cafarnaum, foram ao encontro de Jesus na sinagoga, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus podia lhes dar. E Jesus Cristo é bem claro, dizendo: vocês não vêm a mim porque eu sou o Filho de Deus, ou porque eu sou o pão da vida. Vocês vêm a mim porque vocês têm fome e vocês querem comer novamente. Mas esse pão que vocês querem é perecível. O pão que eu estou oferecendo é o meu corpo, que vai dar vida eterna para vocês. Sustento completo. O que isso me ensina? O que isso me traz de lição? Quanto de nós, e eu vou te dizer até eu mesmo, antes de entender essa palavra, antes de entender a síntese do Evangelho na minha vida, eu buscava Jesus por aquilo que Ele podia me dar, não por aquilo que Ele é. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que morreu num madeiro, sofrendo o pior dos sofrimentos, e deu a vida em meu lugar. Pagou os meus pecados com o próprio sangue, para comprar a escrita de dívida que estava na mão de Satanás e que me levaria à morte, uma morte eterna. Ele pagou. Isso é o que Jesus é. Mas muitas vezes, assim como esses judeus, nós buscamos Jesus pelo que Ele pode dar. Se Jesus me dá um carro, eu vou continuar indo na igreja. Se Jesus me dá uma casa, eu vou continuar indo na igreja. Se Jesus me dá um casamento do jeito que eu quero, dos sonhos, com festa, bolo, tudo, eu vou continuar servindo Ele. Mas se Ele não me der, eu não vou. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo não nos dá essas bênçãos. Essas bênçãos vêm. São resultado de relacionamento que nós temos com Ele, da fé que nós demonstramos dia após dia e do relacionamento que nós temos com Deus, essas bênçãos são alcançadas. Mas o que esse texto me ensina é que eu tenho que louvar e engrandecer e buscar a Jesus pelo que Ele é. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é aquele que me deu a razão da vida e que morreu por mim e me deu a vida eterna e me deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Tremendo isso, né? Tremendo isso.
Jesus Cristo é o nosso pão da vida. Jesus Cristo é a razão do nosso sustento físico e espiritual. Busque a Jesus pelo que Ele é. Procure Jesus pelo que Ele é. O seu Salvador, o meu Salvador, o nosso Redentor. O restante é consequência. As bênçãos são consequências. O teu carro vai ser uma consequência. A tua casa vai ser uma consequência. A tua família estruturada será uma consequência. O teu casamento dos sonhos será uma consequência das bênçãos que têm aqueles que caminham com Deus. Tremendo o que Jesus Cristo nos ensina com um texto tão simples. Tire a máscara. Seja a mesma pessoa que você é na igreja, que você seja na sua casa, que você seja no seu trabalho, que você seja na tua escola, em todos os lugares. Seja aquilo que Deus chamou para que você seja. Seja aquilo que você é. Não use máscaras. Não use máscaras. Quem usa máscara e quem mente sobre aquilo que é, não é filho de Deus. Infelizmente, não é filho de Deus. Isso é pesado? É muito pesado. Mas é a mais pura realidade. Seja aquilo que Deus chamou para você ser, sem máscaras. Creia que Jesus Cristo é o teu sustento completo, o teu sustento físico e o teu sustento espiritual. Busque a Jesus por aquilo que Ele é, e não pelo aquilo que Ele pode te dar. Fale de Jesus aos outros e mostre um Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Que Jesus Cristo te abençoe, que guarde a sua vida e que essa palavra seja ampliada no meu e no seu coração. Que você possa ser alcançado no nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Amado Jesus, na autoridade do teu nome, eu venho agora nesse momento lhe clamar por todos que viram e vão ver esse vídeo, que o Senhor possa ampliar essa palavra nos corações dessas pessoas, que elas sejam tremendamente abençoadas pelo Senhor, e eu creio nisso. É essa a minha oração, o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe as bênçãos de Jesus em sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um grande abraço. Fique com Deus.